Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corinthians. Especial. Número 3. Do Mundial de 2000. Mais uma semana e mais um campeonato. Mais um especial. Um campeonato por semana. É o Coringão. Com a mesa cheia aqui de novo. Do meu lado direito está o grande Ícaro. Beleza aí, Carol? E isso aqui que é importante, porque a gente não faz a menor ideia do que tá acontecendo na Copa América, então isso daqui que a gente tá gravando que é importante. É bom falar que a gente não faz a menor ideia do que tá acontecendo na Copa América. Nessa Copa América estamos fazendo esses especiais. Já fizemos. O primeiro especial foi do quê, Fábio? O primeiro especial foi do primeiro Brasileiro, tá certo. E o segundo especial, qual que foi? O do meu favorito. Campeonato predileto. Primeira Copa do Brasil. E estamos no terceiro Mundial, que é sobre, Carão... Não, terceiro Mundial não. Terceiro episódio. Calma, ainda a gente vai chegar. Chegaremos especial. O próximo será o terceiro, mas chegaremos lá. Estamos aqui falando do nosso terceiro programa do Mundial de 2000, nosso primeiro Mundial. É isso aí, estamos falando... E vamos ter um quarto programa que vai ser sobre... Teremos um quarto programa que vai ser sobre a conquista da Libertadores 2012. Exato. Certo? Exatamente. Bom, meus amigos, vamos começar a falar então deste Mundial ganho pelo Corinthians lá no Rio de Janeiro, o primeiro Mundial organizado pela FIFA, e eu tenho o prazer de mostrar que eu estava lá. Que honra, que Tenho honra. aqui o ingresso. O Museu do Corinthians na casa de Guilherme Moreno. Foi a primeira e única vez que eu estive no Maracanã, e a minha sorte de ter estado no Maracanã antigo, né? Antes das reformas todas que aconteceram pro PAN, pra Olimpíada, pra Copa e sei lá mais o que. O Maracanã tradicional. Estive lá, foi lá que o Corinthians conquistou o primeiro Mundial oficial da FIFA, né? Temos aqui o selinho da FIFA na conquista aqui no envelopinho que veio com o ingresso e tudo mais. Selo do Inmetro e tudo mais, né? É isso aí. Oficial da FIFA. Enfim. Pô, sabe que eu nunca vi um jogo de futebol no Maracanã, nem no antigo nem no novo. Eu vi shows já, mas não um jogo de futebol. Então, eu tive esse prazer. A única vez que estive no Maracanã foi pra ver o Corinthians ser campeão mundial. Olha só. E que jogo, hein? E que jogo. Enfim, vamos falar tudo desse Mundial. E pra começar, o Fábio vai comentar aqui. Isso. Discorrer um pouco sobre... Vamos contextualizar a coisa aqui, né? Histórico e tal. E acho que a primeira polêmica, né? Por que diabos o Corinthians estava disputando isso? Eu acho que essa não é nem a primeira polêmica, mas a gente vai chegar nela também. Bom, primeiro vamos pensar assim, 2000, você falou aí, o selo da FIFA. Até então, o que vinha sendo considerado mundial, que seria considerado campeonato mundial, não tinha o selo da FIFA. Era, na verdade, um torneio amistoso, mas com caráter meio oficial. Era uma competição de duas federações. Isso. E combinava apenas duas federações, né? O UEFA e o Conmebol. O campeão da UEFA com o campeão da Conmebol. E num pleno ano 2000 aí, uma globalização pós-internet já em todo vapor acontecendo, obviamente a FIFA viu aí a oportunidade de ganhar grana, ganhar fama, né? A FIFA vira e mexe, faz atos políticos, né? Movimentos políticos, como foi, por exemplo, a Copa de 94 nos Estados Unidos, foi para popularizar o futebol nos Estados Unidos, né? E vira e mexe, toma decisões. Coreia e Japão também. Isso, toma decisões pensando nisso. O aumento né? do número de seleções, enfim. Isso, exatamente. E nesse momento viu que, precisamos expandir para ter mais interesse e para também colocar o doce na boca de todas as confederações, né? Queremos campeonatos fortes em todas as confederações. E aí surgiu essa ideia do campeonato, acho que surgiu alguns anos antes, mas começou de fato a se organizar isso mais avidamente em 99, projetando esse campeonato já para janeiro de 2000. Em 99, em dezembro, teve a Copa Intercontinental. Sim. Depois, em dezembro de 2000, teve de novo a Copa Intercontinental. Então, teve um campeonato ali no meio, fora das datas comuns ali, né? Mas isso forçou uma série de decisões aí complicadas que depois acabaram sendo criticadas, né? Uma delas foi, por exemplo, a escolha de a gente vai fazer isso em países diferentes e o país que for sediar vai ter direito a um representante, né? Que é o que acontece, por exemplo, na Copa do Mundo. O país sede já se classifica automaticamente. E mesmo nesse formato do novo do Mundial até também. Hoje no Mundial acontece isso, né? No Mundial organizado Japão, da FIFA. O japonês tem presença no Mundial do Marrocos. Cabe à federação local definir qual os critérios de classificação, né? Como a definição do sorteio era no meio de 99... né, a CBF definiu, o campeão de 98, brasileiro de 98, vai ser o representante. Era o Corinthians.
calhou do Corinthians também ser o campeão brasileiro de 99. Então calou aí a boca de alguns críticos também. Mas ficou essa, é o time representando o país sede, né? Não é o que tradicionalmente se via um campeão de federação. E tem duas coisas importantes de falar também, que a primeira é a seguinte: os caras da FIFA pensam muito de acordo com o calendário europeu, que é invertido do nosso. Né? Então eles queriam já fechar o negócio em junho, no meio do ano. Né? Sim. E outra, que eles também a FIFA sempre faz tudo com muita antecedência pra fazer o marketing, divulgação, vender ingresso. Eles não queriam deixar, como a competição era no comecinho de janeiro, eles não queriam deixar pra definir quem ia participar em dezembro. Sim. E teve outras coisas, né? A conversa começou um pouquinho antes. Sorteio de chaves, enfim, mas teve várias questões, não foi só o Corinthians, assim, né? A ida, por exemplo, do Manchester United, que foi o campeão europeu da UEFA em 99, também sofreu aí alguns problemas, porque conflitava com o calendário da Copa da Inglaterra. O Manchester, para jogar esse campeonato, teve que abdicar da Copa da Inglaterra, não jogou a Copa da Inglaterra, e até hoje sofre críticas por causa disso. Falam que o Manchester não liga para a Copa da Inglaterra por causa disso. De novo, outro movimento político que estava acontecendo, porque havia uma possibilidade da Inglaterra sediar a Copa de 2006, etc. E o Manchester fazer era isso importante, era considerado um movimento bom para a Liga Inglesa, como um todo, né? E tinha uma outra questão, esse foi o campeonato, que até hoje, dos mundiais que tiveram entre clubes, que teve mais clubes e mais jogos. Né? Foram 8 clubes e acho que 20 jogos, né? O Corinthians, para ser campeão, fez 4 partidas. Fez 4 partidas. Por conta do formato, de ter dois grupos. E tal. Hoje em dia, o Sul-Americano faz 2 partidas. O Sul-Americano faz 2. Mundial. Isso foi outra coisa que foi criticada muito pelos europeus, né? Porque os europeus saíam de ter um torneio onde disputavam uma partida para ter um torneio que disputava 4, sabe-se lá onde, etc. Enfim. Essa 8ª vaga, porque são 6 confederações, né? Um time do país sede. O que é essa 8ª vaga? Era, em tese, o atual campeão, defendendo o campeonato, né? E aí eles pegaram o campeão da Copa Intercontinental anterior, porque ainda não tinha um campeonato da FIFA. Só que o campeão atual da Copa da UEFA era o Manchester. E o campeão do Intercontinental? Foi o Manchester também. Tá. E aí, o que eles fizeram? Convidaram o campeão Intercontinental anterior, que tinha sido o Real Madrid. Tá. E aí, então, teve 2 europeus ali. Teve 2 times acabou sendo, e depois isso foi proibido, né, pela FIFA. A FIFA colocou que não poderia ter 2 times do mesmo país, mas tinha 2 times do mesmo país, um defendendo a Conmebol e outro defendendo o Brasil, o país sede, né? O Vasco foi defendendo a Conmebol, o que também recebeu críticas. Porque a Libertadores aquele ano terminou no meio do ano, né? Terminou no meio do ano. Daria tempo de ter sido... E o Vasco tinha sido o campeão da Libertadores em 98. E o Palmeiras foi campeão em 99 e criticou muito. Também aí o que hoje se sabe é que foi um outro jogo político, foi prometido ao Palmeiras vaga no campeonato de 2001, na Copa, nesse campeonato mundial de 2001, que já estava previsto para ter na Espanha, etc, blá blá blá. Não aconteceu. Não, e também, enfim, a possibilidade de ter o Vasco e o Corinthians também traz a São Paulo e o Rio, né? 2 cidades ali. Claro. Eles não imaginavam que seria a final do Mundial, mas também envolvia mais o país sede. Exatamente. Envolvia só times 2 países cidades sede, do que ser só 2 times de São Paulo, enfim. Exatamente. Mas muito se fala hoje, quando os antes provocam, falando, como que se classificou. Outro argumento que falam é, esses times europeus não estavam ligando para esse campeonato. Não. Mentira. Como eu falei aqui, o Manchester abdicou de jogar a Copa da Inglaterra para vir jogar isso aqui. Jogaram com o time titular. Jogou com o time titular. O Real Madrid, o Sávio que estava no time na época, deu declarações antes do campeonato, falando que eles estavam levando muito a sério. Sim. E realmente estavam, jogaram pra valer. Você viu os jogos, jogaram pra valer, né? Foram de frente a frente com o Corinthians, ficaram no empate ali, né? Mas esse foi o contexto ali. O formato do campeonato que foi definido eram 2 grupos de 4, né? E aí, num grupo ficou lá o Vasco, o Manchester, o Melbourne, representando a Copa Oceania. Que, aliás, foi engraçado. Fazia mais de uma década que eles não faziam um campeonato intercontinental da Oceania. E reativaram isso para ter um classificado. E foi super bem visto lá pelos australianos. Claro. E foi também o Manchester, o Vasco, o Necaxa representando a CONCACAF, né? E na outra chave ali, a chave que importa, tava o Corinthians, o Real Madrid, o Raja Casablancas e o Al Nassr. Um formato aí
2 grupos de 4, todo mundo jogou contra todo mundo. O melhor de cada grupo. O melhor de cada grupo, o primeiro lugar de cada grupo fazia a final, os 2 segundos lugares faziam a disputa do terceiro lugar. O Corinthians começou ganhando de 2-0 do Raja Casablanca, né, com gol do... Acho que foi do Fábio Luizão Luciano e Fábio Luciano. do Luizão e do Fábio Luciano. O Fábio Luciano que marcou o gol, que a bola não entrou. A bola não entrou. A bola bateu no travessão e bateu pra pingou, fora. mas o juiz deu o gol. Mas não tinha VAR, né? Não tinha lá. E depois teve o jogo contra o Real Madrid, que foi um jogão, Antológico. até hoje um dos maiores Antológico. jogos da história do Corinthians. Dida numa fase espetacular. O time inteiro jogando pra caramba, o Real Madrid com um timaço e o Capetinha encapetando todo mundo ali. Esse jogo teve a história do Carembô, zagueiro, dizer que deve ter ficado umas semanas que ali sonhando eu com não o conheço Edilson esse tal de Edilson. Não conheço o Edilson, velho. Nunca ouvi falar, acabou levando uma por baixo das pernas com um gol logo em seguida do Edilson na virada, do que seria a virada. Ele hoje deve ter o calção do Edilson assinado na casa dele. Hoje lá. ele sabe quem que é o Edilson. Com certeza ele sabe. Foi 2-2 e depois o Corinthians ganhou do Al Nassr. Os 2 gols do Edilson, os 2 gols do Capeta. E depois o Corinthians fez mais 2 gols em cima do Al Nassr, um gol do Ricardinho e outro gol do Rincon. O Real ganhou o primeiro jogo por 3-1, o Corinthians ganhou por 2-0. Eles empataram no segundo. Isso. Chegaram na terceira rodada, o Real tinha uma pequena vantagem pelos gols feitos, Isso, né? de saldo. O saldo tava igual, mas eles tinham mais gols pró. Mais gols pró. No jogo contra o Raja Casablanca, tava empatado até o final, até os 88, né? Até os 43 do segundo tempo. E aí o Real conseguiu fazer, ganhou. Fez os 3 pontos. E aí no jogo contra Mas o a Al diferença Nassr, de gols foi só de um. Foi só de um. E aí o Corinthians precisava fazer 2. Aí acho que foi o Ricardinho que fez o primeiro o contra o Al Ricardinho Nassr. fez o primeiro. O E o Rincon Rincon foi foi fazer fazer no também final do depois dos jogo. 35 do segundo tempo. Esse gol Então- do Rincon foi bem emocionante. Então esse Lembro que o gol do estádio... Rincon foi parecido com aquele gol do Paulinho contra o Vasco. Foi assim na Libertadores depois. Que isso a gente vai falar no próximo episódio. E eu acho legal falar também que o campeonato brasileiro naquela época era diferente de hoje, que é pontos corridos, né? E durava mais tempo também. A final foi muito perto do Natal. E o Corinthians não teve férias e já entrou, né? treinou durante o Natal e Ano Novo para começar esse campeonato. A primeira partida do Corinthians foi dia 5, a segunda foi de dia 7, a terceira foi no dia 10. Quer dizer, num intervalo muito pequeno de dias, 3 jogos, 3 decisões, digamos assim. 3 jogos difíceis. Sim, o Corinthians já vinha cansado de um ano inteiro, disputando. Exato. O Real Madrid estava no meio de temporada, o Corinthians já tinha ultrapassado o final da temporada. Pra você ter noção, Exato. o Corinthians foi campeão contra o Atlético no Brasileiro de 99 no dia 22 de dezembro. Pois é. Então foi, cara, 15 quase dias depois 15 dias depois já tava jogando primeiro- Mundial já. Mundial. E 15 dias depois com festa no novo, Sim, Natal. sim. É. E um Com campeonato o mundial. Peroni. Aquele então- peruzão, aquele, né, entalado na garganta. Exatamente. Então Mas, foi uma enfim, preparação diferente pro Corinthians. O Rincon marcou esse gol e levou a classificação do Corinthians pelo saldo de gols. Enfim, e aí chegamos na final, né? No Maracanã Maracanã lotado. lotado, 14 de janeiro. 14 de janeiro, Eita, Corinthians e diabão. Vasco e Corinthians. Foi uma certa invasão corintiana, mas não foi que nem a de 70 Sim, sim. com aquela contra o Fluminense, Contra o que Fluminense. encheu o estádio e tudo mais, mas tinha bastante corintiano lá. Eu que estava presente, a gente conseguiu ouvir em vários momentos da partida a torcida corintiana gritando muito mais forte, muito mais alto. E foi nesse jogo que a torcida cunhou o grito, né, de poderoso Timão. A torcida inteira gritando no Maracanã, ecoando aquele grito de ô, poderoso Timão. Então foi muito bonito de ver lá a final. Mas como é que foi a partida, Gibson? Por favor. Cara, a partida foi pegada, né? Tinha várias pessoas famosas que todo mundo vai lembrar. O Vasco ali com o Romário, Aquele Edmundo, Vasco era sensacional Viola também, né? também, O né? Eurico Miranda era o Eurico dirigente. Miranda, né? Era Edmundo e Romário, né? Edmundo e Romário. O ataque, sim, né? Edmundo e Era Romário. E o Viola absurdo. também depois. Né? E o Viola depois no banco. Né? Acabou entrando na partida. Lá do Corinthians, pô, tinha o Luizão, tinha Marcelinho, tinha Edilson Capetinha, né? Não, Bom, a escalação, Edinho. passa a escalação Vou toda passar do na time, final, por cara, não tem favor. para não cometer Por favor, injustiças. exatamente. Então, Porque- no gol, Dida, porra. Dida clássico, numa fase Exatamente. de auge dele, É. né? Catou pênalti, pênalti, inclusive né, contra o Real Contra o Madrid. Anelka, pegou o exatamente. pênalti do Anel. Importante Né? para a classificação. E aí depois, na primeira linha ali, Índio, Adilson e Fábio Luciano e Kleber na lateral esquerda ali. Clebão na lateral Clebão, esquerda da... Aí Rincon, da base, né, o Vampeta, Clebão. Ricardinho, né? E Edilson e lá na frente Marcelinho e Luizão. O Luizão mais plantado ali na área mesmo, né? O Marcelinho e Edilson mais pra trás. Parece o desse- Corinthians de hoje, né? Tinha 2 caras pelas pontas, o Sim, Luiz Gol no meio.
E eu acho que é legal esse meio campo, né? Rincon e Vampeta. Desse meio campo aí, esse meio Forte campo na marcação e um passe impecável, né? Tanto o sem Rincon dúvida. quanto o Vampeta, um passe com a chegada na frente também muito importante sim. ali. O Corinthians jogava muito mais pela direita que pela esquerda. Muito mais. 90% das jogadas pelo lado direito ali Marcelinho, com o Edilson. o Marcelinho. O lado esquerdo, apesar do Kleber ser mais ofensivo, não tava rendendo tanto aquele dia. Né? Mas o Kleber não era veteranaço assim, né? Sim. Ele tinha pouca experiência. Ele tinha acabado de sem subir, dúvida, na verdade, sim. junto com o Edu, que a gente vai falar daqui a pouco. O time teve 3 substituições, fora o line-up original ali. Né? O Edu entrou no lugar do Ricardinho, o Gilmar no lugar do Vampeta e o Fernando Baiano no lugar do Edilson Capetinha. Mas e aí, Gibson, como é que foi a partida mesmo? Então, e a partida foi super disputada, não foi tão violenta assim. O Corinthians levou mais cartão que o Vasco. Né? Mas eu acho que os dois times eram muito técnicos, né? Não, também pra sim, ser- sem pra ser dúvida. uma partida Tinha violenta. muito cara bom ali, Sim. né? Então, pô, jogada de cadeira. Ele fez lá 2 ou 3 jogadas lindas, falar, caramba, lá o cara matou no peito, lá, mas que não resultava em nada realmente ofensivo. A jogada do Romário mais perigosa foi uma logo no começo do jogo, acho que há 2 minutos, o Vasco bateu um escanteio, o Rincon desviou pra trás, e o Romário quase chegou ali na forca pra botar ele cabeça pra dentro. O Romário, que é um gnomo, quase chegou ali na forca. Era, mas ele sabia cabecear e Sim, se posicionar. pô, né? sim. Dentro da área, E ele vale sabia. falar, o Baixinho gostava de fazer gol no Corinthians. Pô, né? Assim, não. E cada um dos times teve ali de verdade mesmo, assim, umas 3, 4 chances em cada tempo. O segundo tempo foi mais corrido que o primeiro. O primeiro tempo, acho que. Óbvio, com intensidade, mas no segundo tempo os caras voltaram, não, vamos resolver que ninguém queria pra prorrogação, muito menos pra pênalti, Sim. né? E aí, ao contrário, na prorrogação, os times tiraram um pouco o pé, ficaram porque tinha o gol de ouro, isso é importante falar, então qualquer bobagem. Quem marcasse gol. a morte Aquele súbita. É, Vamos a morte falar como se súbita. falava na É, a época. morte súbita. É exatamente. mais legal a morte Né? súbita. Não, e aproveitando que você tá falando da morte súbita, né? Eu li uma entrevista do Edilson nas minhas pesquisas que ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, quando chegou na morte súbita, a gente tava morrendo, Sim, falando sim. da questão da Confiava preparação. no Dida. Confiava no Dida. Sim, é Porque claro. ele tava pegando pênalti e ele falou, cara, era um jogo em altíssimo nível de 120 minutos por conta claro. da prorrogação. A gente tava, morrendo. Então a gente não queria mais fazer nada na o prorrogação. Vasco E também naquela tava- os época dois a times prorrogação não dava direito a uma substituição a mais, como exatamente. hoje dá. Tá? Exatamente. É verdade. Então, o jogo pegou fogo mesmo no segundo tempo, mas apesar de ter pegado fogo mesmo no segundo tempo, as chances reais de gol foram meio que iguais dos dois lados, né? Teve o Marcelinho, cara, quase tentou meter um olímpico. Esse Olímpico foi... Tentou meter um olímpico. O goleiro tava saindo, voltou a tempo, o Elton, né? Era goleiro Exatamente, do... exatamente. Teve uma jogada muito bacana também que o Ricardinho arrancou pela meia. Foi no primeiro tempo isso. Ricardinho arrancou pela meia, passou pro Marcelinho, que já bateu virando. Ele tentou bater de primeira. E o Elton tirou ali na pontinha do dedo, a bola ia entrar no cantinho também, ia ser golaço. Né? Mas assim, as chances reais foram mais ou menos 4 equivalentes. Né? Eu achei que, vendo o jogo, mas tudo bem, sou corintiano, eu achei que o Corinthians jogou melhor. Né? Não muito, mas jogou melhor. Tem E um pouco você mais já de sabe o domínio. resultado também. Sim, exatamente. Eu queria fazer um Jogo adendo, a mais- gente não mais falou na feliz, escalação, a gente não terminou a escalação, né? Nosso técnico era Oswaldinho, né? né? Oswaldinho. E ele E tinha o- sido e o- campeão, né, no ano anterior, mas esse acho que foi o grande título, assim, de responsabilidade dele, Sim, porque sim. era muito aguardado, né, dentro do Corinthians. Né? E o Lopes era o técnico do E o Antônio Lopes era técnico do Vasco. E nos penais, Gibson? Então, como aí a foram hora que os chegou penais? nos penais que a coisa foi legal. Porque, pô, tinha o Dida, né? Que o Dida é baita goleirão. Conhecido por catar pênaltis. Exatamente. E E o aquela Elton, fase ele tava. também tava pegando muito, inclusive durante o jogo ele pegou muito. Sim, Pelo menos umas 3, 4 defesas bem importantes pro Vasco. Um adendo importante que o Dida tinha acabado de pegar 2 pênaltis do Raí, né, Sim, no campeonato sim, anterior, sim. então É. o Corinthians criou muita expectativa em cima dele. Exatamente. Mas aí quem começou batendo pelo timão foi o Rincon, né? Que bateu triscou Nossa, a bateu na trave. Aí o Romário foi lá, obviamente, botou o dele também, porque o baixinho Não, é Romário. Fernando Baiano também foi. Depois o Alex Oliveira bateu pro Vasco, todo mundo convertendo. Luizão converteu, e aí veio que o Gilberto. Perdeu. Ele bateu Do mal, Vasco, né? É, Bateu mal. Ele bateu mal, o Gilberto do Vasco. Ele bateu mal porque ele bateu aquela bola meia altura, na metade, entre o meio e a trave. É onde o goleiro tá. Não, e contra o Dida, né? O Dida Sim, era alto pra Mas caramba. é o pior lugar pra bater, porque assim, é onde o goleiro tá no ar ali. Ou seja, ele bateu. O Dida tava em Aí cima o Dida com aquela envergadura. Sim, o Dida chegava. Mas Ele, assim. ele já- defendeu quase na barriga a bola, assim, né? Porque foi mal batido, mas o Dida não tem o mérito dele também. Enfim, Timão passou à Defendeu. frente, né? Aí veio o Edu, que tinha entrado na. Garoto da base e tal, exatamente. entrou no lugar do Foi Ricardinho. lá também, botou pra dentro. Personalidade. Né? Aí o Viola, Viola também deixou foi lá, nele. caprichou. E aí o gol do título Poderia Foi pela ser mão no da- tava no- nos no pés pé do do Marcelinho Marcelinho, Carioca, é. bicho. Que pô, ídolo da torcida. Tudo pra, bicho,
pra aquele gol entrar pra Acabar história. com respeito, né? Exatamente. Pô, foi lá também, presepou na batida, bateu mal também aquela meia altura. Mesmo esquema do erro do Gilberto, o Marcelinho fez a mesma cagada. E o Edmundo foi muito... Então, bicho, aí ficou nos pés de Edmundo pra Muito. a chance de empatar a série, né? E começar as alternadas, As alternadas, né? Mas aí o Edmundo foi com muita categoria. Ah lá, Roberto Baggio. Exato. Não, mas o dele não foi pra cima, o dele foi Foi rasteiro, pro né? lado, E aí foi só alegria, todo mundo. Foi comemorar. Invasão. O curioso ali é que o Dida não comemora, né? O Dida sai É. andando como se o Vampeta disse que ele não tinha feito a conta direito e achava que ainda teve. ainda tinha mais teria- pênalti É, pra isso bater. cobrando. A impressão que dá é essa mesmo, que ele falou, mas eu não tenho mais pênalti, não. Que o Dida sai andando e tal. Pô, até- eu ainda nem peguei aqui. ainda dá um tapinha nas costas do Edmundo e o pessoal já gritando, pulando pra cima dele e tal, sem entender nada. É curioso. Acho que o Dida, cara não é bom de que matemática. fica conhecido por ser um goleiro mais frio, Mais né? frio, um goleiro é. mais Sim. fechadão. Mas aí É, não é nem fiquei na dúvida. frieza, né? Mas aí o Maracanã já tava explodindo de Ah, alegria e e já era tudo só mais. festa, só alegria, acabou. Comemoração a noite Comemoração inteira. já O Rio era. de Janeiro Aí, foi pequeno pros Aí corintianos. os caras já emendaram o Natal ou do Novo ali, já fizeram Carnaval, né? virou uma rave, exatamente, até o começo da outra temporada. Né? No fim da competição, né, os artilheiros, o Romário dividiu a artilharia com a Anelka, se eu não tô Aham. enganado, 3 gols cada um, né, do Corinthians o que marcou mais foi o Capetinha, meteu 2, Isso. Que foi Contra o eleito Real. e foi eleito o melhor jogador da da competição. competição. O Exatamente, craque o da craque da competição. competição. É, Ele jogou a bola muito de mesmo. ouro, o Ele, Edilson. ele fez 2 gols e deu uma assistência, se eu não me engano, também. Não, o Edilson jogou muito, jogava muito mesmo. O baiano lá era encapetado mesmo. Mas a gente tem que falar um pouco também de 2 outros destaques do Corinthians, do time corintiano, né? O primeiro é o Edu, e depois a gente vai falar um pouco do Índio, que é uma história mais curiosa e tal. Mas, por favor, Icarão, fale do Edu. O legal de falar do Edu é que todo Que mundo na conhece- época era só Edu, hoje Exato, é Edu Gaspar. né? Mas o legal de falar do Edu é porque, óbvio, todo mundo hoje conhece como Edu Gaspar, que tá ali com o Tite e tal, enfim, é dirigente. Mas o Edu, ele teve uma carreira muito identificada com o Corinthians, né? Ele veio das categorias de base, como a gente tava falando aqui, ele é jovem, ele é de 78, ele era jovem, ele era de 78. Porra, É, mano, bonito. Ele ainda é jovem. pô. Tá maluco, Peraí, eu mano? perdi que eu falei era Tá jovem. Ele maluco, ainda mano. é jovem. Pô. Quantos anos ele tinha nessa época? O Edu, nessa época, ele tinha 21 anos. Ele, É um ele é de garoto. 78. Ele tinha acabado de subir da base, acabado há um ano, né? Aham. Mas é muito interessante a história do Edu dentro do Corinthians, porque ele veio das categorias de base. Curiosamente, na Copa São Paulo de 99, exatamente um ano antes, ele fez o gol do título contra o Vasco. Um baita de um golaço no Golaço, Pacaembu, uma patada de golaço fora do da Edu. área. E era um time bacana que tinha ali na Copa São Paulo Gil, o Everton, o Fernando Baiano, o Kleber também subiu junto com ele, tava no mesmo time. Então ele sempre teve muita identificação. O Edu, que ele jogou no Corinthians, né? A primeira passagem dele foi de 98, ali, meados de 98, final de 98 até 2000, que foi logo depois do Mundial que ele saiu do Corinthians, foram 94 jogos. Ele foi vendido pro Arsenal por 9 milhões de euros. Jogou um tempo no Arsenal, depois no Valência, foi pra seleção, enfim, fez carreira na Europa. E depois voltou pro Corinthians de novo pra encerrar a carreira. A melhor passagem dele internacional acho que foi no Arsenal. No O Arsenal, Arsenal foi o que teve mais aquela marcou. campanha Exato. espetacular, invicta, né, durante o campeonato inglês inteiro. Sim. Que já era E foi longo. quando ele começou a ganhar respeito dentro da seleção. Ele ficou muito tempo sem ganhar, sem levar cartão e tal. E no como começo você volante, falou, ele né? jogou de 98 a 2000, mas 98 e 99 ele jogava mais pelo time De base, exato. do que pelo profissional. Ele foi Em subir. 2000 ele jogou um tanto pelo profissional, teve uma ascensão assim meteórica e aí foi pro Isso, Arsenal isso. em seguida, né? Ele subiu, ele jogou alguns jogos, né? Entre 98, no finalzinho de 98 ele jogou alguns jogos. Em 99, ele participou dos jogos, né? Em 99 também. E ele mesmo menciona isso, né? Que nos títulos que ele tem, que ele conquistou, ele coloca, inclusive, o brasileiro de 98, o paulista de 99 e o brasileiro de 99 também, que ele estava junto do elenco ali. A segunda passagem dele foi de junho de 2009, quando ele voltou até o final de 2010, mais ou menos da temporada. Foram 27 jogos, foi bem menor. E foi logo quando ele virou gerente. Então ele sempre falou isso, né? Que ele sempre teve uma identificação muito grande. Dentro do Brasil, por exemplo, eu já vi declarações dele falando que ele não se vê em outro time, mesmo como dirigente, se não Outro na time seleção, brasileiro. outro time brasileiro, se não na seleção ou um time europeu.
Porque, na verdade, ele já comunicou a saída dele da seleção e tá indo, acho que é pro próprio Arsenal. Não, ser Exato, dirigente no Arsenal e tal. O Edu, quando ele voltou, porque ele colocou o Gaspar no nome, né? Quando ele voltou na segunda passagem. E diz ele que já pensando na carreira de dirigente. Ele pediu para incluir o Gaspar no nome dele, já pensando para criar essa identificação e já virar um dirigente com o nome. O que eu vi uma entrevista que ele deu, já depois como dirigente aí da seleção, falando desse momento, assim, quando ele veio pro Corinthians, veio com muita expectativa. Ele foi contratado como um reforço de peso. Na volta, né? Na volta. E não jogou nada. Não jogou nada. E ele se sentiu muito mal, assim, por causa da identificação dele com o time, tudo que ele já tinha feito pelo time, tudo que ele fez em todo lugar que ele teve. Ele se sentiu muito mal e percebeu, eu não tô jogando nada. E aí ele meio que pediu para rescindir o contrato porque ele queria fazer uns cursos de dirigente, etc e tal. E aí o Andresma percebeu ali o talento do cara e falou, não, você quer ser dirigente? Vem ser dirigente aqui. Aí parece que demorou um mês aí pra ele resolver acordar com isso, e aí foi, né? Mas. E deu certo, né? Falando da época de Mundial, de fato, foi muito bacana o torneio do Edu, porque ele era um cara, assim, de muito prestígio dentro do elenco, pra substituir o Rincon, pra substituir o Vampeta. Quando o Rincon depois saiu do Corinthians, o Edu era visto ali como o sucessor, de certa forma, e também acabou saindo pra Europa. Mas a gente. Eu, pelo menos, tenho essa imagem muito clara dele batendo o pênalti ali na final e depois fazendo o soco e sorrindo. Ele era garoto, né? 21 anos e, porra, era um cara que tava batendo pênalti no final de Mundial pelo Corinthians. Muito louco, né? O time dele, né? O ano anterior ele faz o gol que dá a Copa São Paulo de Júnior. No ano seguinte, um ano depois, ele tá jogando... batendo pênalti numa decisão de Mundial. É impressionante para um garoto. E ele entrou em outros jogos ao longo desse torneio, né? Do campeonato e... ele era um reserva frequente, ativo, né? Assim, Pelo Corinthians, acho que o Edu fez bastante coisa. Mesmo que como jogador teve uma passagem curta, depois como dirigente mesmo, ele participou de anos muito de glória. Acho que o torcedor corintiano tem muito reconhecimento por ele, por tudo que ele já prestou assim, de carinho e de prestígio, de serviço pro Corinthians. Com certeza. E criou essa parceria com o Tite ali, né? Nesse nível. Exato. E tem um filho dele na base do Corinthians. Na base do Corinthians, exato. Jogando pela base do Corinthians. Dizem que sem favor nenhum e tal, porque parece que o moleque joga bem mesmo. Agora, esse aí é o Eduzinho ou é o Gasparzinho? A gente vai saber quando ele subir. Tiozão, cara, tiozão. Bem que ele falou que tá com umas piadas de tiozão. Beleza, e aí temos o outro personagem importante. O outro personagem que nós vamos destacar aqui é o Índio. O Índio que eu acho que... Vou usar uma palavra que o Ícaro gosta de usar bastante. É icônico para o Corinthians a presença de um verdadeiro indígena na conquista do Mundial. O Índio que... existe muito jogador... Isso é que é representar o Brasil, né? Existe muito jogador com apelido de Índio. Você pode procurar aí em enciclopédias e tal. Mas verdadeiramente indígena, profissional, o Índio é o mais bem sucedido. De sucesso, o Índio lateral direito do Corinthians... campeão mundial, foi o mais bem sucedido. O índio que tem o nome de José Sátiro do Nascimento. O nome indígena dele é Iracanã. Nasceu no dia 3 de abril de 1979. Portanto, hoje tem 40 anos. E ele jogou muito desses 40 anos. Ele se aposentou faz pouco tempo. Mais novo que o Edu. Mais jovem. Mais garoto. Mais jovem. A tribo do índio é o Chucuru Cariri, a tribo indígena dele pertencia... Eu achei que você ia mandar um chupa Palmeiras. Não, ainda não. Como eu falei, ele era um indígena e tal, participava, o pai dele era cacique da tribo e tal, e ele jogava... Enfim, o futebol hoje para os índios é uma coisa muito importante, né? Eles já adquiriram essa cultura branca, digamos assim, mas eles... tornaram uma cultura indígena também. Então se disputa muito campeonato indígena e tal, e o índio disputava esses campeonatos, jogavam muito pela tribo dele. Ele disse que eles costumavam jogar com cocos e tal, que ele preferia quando jogava com coco verde, que era mais macio, do que o coco seco, que era mais duro e que doía o pé. A informação que eu peguei ali é que ele vestiu a primeira chuteira, quer dizer, ele começou a jogar futebol mesmo com chuteira e bola e tal, só com 17 anos. Foi descoberto pelo Vitória da Bahia num torneio desses. Um olheiro viu o índio e falou: vou levar ele pro Vitória. E ele teve uma certa dificuldade de adaptação no Vitória.
especialmente pela comida, né? Porque eles comiam... Ah, bom, achei que você falasse especialmente pela bola, porque não era de coco, né? Especialmente... Isso também deve ter sido um pouco difícil, mas a comida era o principal, porque ele indígena e tal, ele comia comida sem tempero, claro. que eles caçavam e tudo mais. E lá ele comia comida com muito... Ele achava muito ruim a comida temperada que servia. Eles não Ainda deviam mais na comer Bahia, coco, né? Porque senão ia ficar sem bola. Na Bahia, Bahia, na Bahia também não é leve o negócio. Né? Mas a família dele tem uma história curiosa, quer dizer, isso bem antes, quer dizer, quando ele era muito garoto, o pai dele foi acusado de assassinato. A tribo teve um conflito dentro da tribo, um conflito interno, e o pai dele foi acusado de assassinato. E eles fugiram, né? O pai, o índio, ele tinha mais um irmão, e a mãe fugiram. Mas eles 4 fugiram, foram procurar ajuda da FUNAI, que realocou a família deles para outra tribo muito próxima ali. Eles passaram 10 anos nessa tribo, que acho que foi lá que ele desenvolveu o futebol, foi lá que ele foi descoberto pelo Vitória e tudo mais. E já quando ele estava no Vitória, o irmão dele assassina, ele mata enfim, uma pessoa por uma discussão sobre futebol. O irmão dele é preso e tal, e eles fogem e vão morar no interior de Minas. O índio já jogando pelo Vitória. O índio acaba indo num torneio nos Estados Unidos disputando partidas contra o Corinthians. Um cara do Corinthians observa o garoto e compra o passe do índio, que vai se juntar aos juniores do Corinthians. E aí nessa época ele começa a ajudar a família, ele começa a ganhar mais dinheiro e tal. E desde então, quer dizer, a família é muito sustentada pelo índio. Ele sobe pro profissional levado pelo Luxemburgo, né? O titular do lateral direito naquela época era o Rodrigo, que também veio do Vitória, mas estava... foi revelado pelo Vitória, mas estava na Alemanha. Ele chegou como botando banca, porque tinha uma passagem pelo futebol alemão. Mas não deu muito certo, o índio subiu e deu conta do recado. Como a gente já falou aqui, era um jogador muito mais de defesa do que de ataque. Enfim, mas deu certo, resolveu um problema ali do Corinthians e ficou num time cheio de estrelas ali. Ele era o carregador de piano no meio campo que a gente tinha. Não tinha carregador de piano oficialmente ali, né? O Rincon e o Vampeta. Era importante a gente ter lá atrás um jogador mais carregador de piano. O Índio jogou no Corinthians de 98 até 2002. Em 2002 ele fez apenas um amistoso e foi vendido depois pro Goiás, né? Ele jogou 122 partidas pelo clube e marcou 2 gols. Interessante você ter mencionado o Rodrigo, porque pro Mundial, pouco tempo antes do Mundial, o Corinthians contratou o Daniel da Ponte Preta, lateral direito. E o Daniel veio que meio para disputar posição com o Índio e, assim, mas não durou a disputa ali, acho que 1 ou 2 jogos. O Daniel foi expulso e o Índio meio que, sabe, não tomou conhecimento e continuou na vaga. E ele era muito querido internamente, né, no elenco. Enfim, o Índio tinha essa coisa defensiva, mas ofensivamente ele deixava a desejar. Ele não tinha tanta técnica e tal, como a gente já falou. Ele não jogava futebol profissional. Sim. Ele não teve categoria de base. Praticamente ele não tinha um estudo, então, né? claro que muita gente olhava essa como uma posição fraca do Corinthians. Mas na hora do vamos ver, ele sempre se garantiu. E ficou titular do Corinthians por um bom tempo. História, né? Ele nunca vendeu essa história aí, pô. Que ia dar um filmaço esse negócio aí. Depois que saiu do Corinthians, disse, né, que ele desde que ele subiu da base, ele sempre ganhou o mesmo salário. Titular, campeão mundial, não interessava. O salário dele era o mesmo, a diretoria do Corinthians nunca o procurou, nunca quis aumentar. E ele também, acho que um pouco de ingenuidade e tal, não tinha empresário e tal, não forçou isso. Então ele passou o tempo inteiro com um salário de juniores. E aí ele só foi ganhar dinheiro mesmo posteriormente, quando ele jogou em times interessantes, né? Ele foi jogar... ele jogou no Daegu, da Coreia, jogou no PAOK da Grécia e jogou no Allianz Lima do Peru. Ele teve uma passagem boa no futebol coreano, foi onde ele ficou mais tempo. Enfim, depois do Allianz Lima ele voltou pro Brasil e jogou em Pipocou em algumas equipes, né? Em 2010 ele estava no Noroeste junto com o Gilmar Fubá. O Gilmar Fubá disse que foi ele que arrumou um emprego. Em 2012 ele estava no Osasco do Vampeta dirigente. Mas se pensa assim, em 2010 o cara ainda era amigo do Vampeta, ainda era amigo do Gilmar Fubá. O quanto esse cara não era querido lá atrás, né? Com certeza. Foi pra Coreia, pra Grécia e pro Peru e manteve a amizade. E com essa história do salário, quer dizer, ele pra completar o salário dele durante o período de Corinthians, ele jogava muito pôquer e sinuca, e os jogadores sempre apostando dinheiro, né? E ele falou, eu ganhava pouco, eu não tinha como ganhar dele se eu não roubasse. Então ele roubava demais o pôquer. Ele fala isso até hoje, que ele já colocava um joguinho de carta na manga, assim, e na hora ele mostrava e tal, e ganhava lá a grana de todo mundo, porque ele roubava e tal no pôquer e ajudava a pagar as contas dele. Malandrinho. Em 2012 também ele dá uma entrevista, ele diz que ele tem 7 filhos e 3 netos já em 2012. Eu não sei se
de lá pra cá ele teve mais Teve netos, mais, teve né? mais filhos. Mas em 2000 Geralmente é exponencial a árvore. a família dele só crescendo, enfim, ele ainda teve que sustentar a mãe, pai e tudo mais. Quer dizer, o índio que ganhou algum dinheiro com futebol depois que saiu do Corinthians, mas que nunca teve muito dinheiro. Em 2018, a notícia que eu peguei é que ele virou treinador de um time que chama... Aí, cuidado que eu vou falar agora, hein? O time chama Gavião KTG Futebol Clube. Gavião KTG Futebol Clube, que joga a segunda divisão do Campeonato do Pará, segunda divisão paraense. É o primeiro time profissional completamente só de indígenas. Na época, ele virou treinador dessa equipe. Em 2019, pelo que eu percebi, o treinador já é outro. Então Essa ele já é não a mesma mais. região de onde veio a tribo dele? De onde Não, era a tribo dele é mais de Pernambuco. Pernambuco. É, mas ele tá treinando um time do Pará, um time só de... Tava treinando, né? Agora eu não sei mais por onde ele anda. O índio que conquistou 5 títulos com o Corinthians, né? 2 paulistas, o de 99 de 2000, 2 brasileiros, 2 paulistas de 99 de 2001, desculpa, 2 brasileiros, o de 98 e de 99 e o Mundial de 2000. Tá aí o índio. Eu acho legal que ele Que história, hein? Tá bom, né? o primeiro- História. Um Mundial dos brasileiros. Tá, Tá bom, bom. né? Em Não, 3 bom, anos ali no tem time, história né? pra Bom. Sem contar. dúvida nenhuma é o Deve ter melhor conquistado mais alguns lá na Coreia. Com certeza. Não, ele já foi campeão de segunda divisão no Paraná, enfim. Ele tem outros títulos na carreira dele. Queria fazer um adendo legal de elenco, até porque a gente falou da escalação final, né? Mas assim, nesse elenco, a gente tinha algumas curiosidades, né? Corinthians, que às vezes é meio criticado por não tratar a base e tal, nesse elenco tava recheado, né? Você Muito, vê Kleber, você vê Fernando Baiano, que Viu tinha uma sido safra campeão, ali, o próprio né? Edu que a gente falou Mas- aqui. O Gilmar Fubá, Mas Gilmar Fubá. naquela época isso era comum, né? Sim, sim. Foi um pouco depois disso, numa safra pós essa daí, porque ainda teve Gil depois, Gil Everton, e Everton. revelou algumas pessoas, mas foi só depois lá na safra do Lulinha, etc, que o futebol caiu muito, o time acabou, teve o rebaixamento depois, e aí que criou-se o trauma, né, de colocar os garotos. Sim. Tá aí, esse foi o Corinthians campeão mundial de 2000. Já fizemos um especial, esse é o especial de 2000, já fizemos o do Brasileiro de 90, da Copa do Brasil de 95, e o próximo será do quê, Fábio? Da Libertadores De 2012. 2012. As primeiras conquistas do Corinthians, esses são os especiais que estamos fazendo durante essa Copa América, não é isso? Oh, yeah. E agora vamos lembrar os nossos espectadores, ouvintes e tal, as nossas redes sociais, por favor, Gibson. Vamos lá, são 7. Hoje vocês estão vendo a gente em nenhum lugar ao vivo, porque a gente não tá ao vivo hoje. Não estamos ao vivo. Não, mas vocês vão ver isso aqui, então, quando vocês vão ver a gente lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no SoundCloud, no Spotify e no iTunes. iTunes, é isso aí. Yes, É 7. isso aí, meus amigos. Né? Todos eles mandarem Corintiana com TH, pelo amor de Deus, não escrevam errado. Não é só no Twitter que querem mandar timão. Semana que Se vem inscrevam no estamos aí, nosso né? canal, dá o joinha, manda comentário, Compartilha. manda nude, compartilha manda e tal. Semana que vem estaremos de volta com o especial da Libertadores, Da Libertadores 2012. 12, aê. E aí depois a gente volta ao vivo e tal, depois da Copa América, depois Aí a da gente vai até parada. saber o que aconteceu na Copa América. Aí a gente não vai até sabe, saber. porque Agora a faz gente não nada. sabe nada. E aí a gente discute tudo De isso repente aí, os você- amistosos do Corinthians, É, e De etc. repente, nesse exato momento, daqui a um mês e pouco, a gente tá goleando lá, a gente não sabe. De repente você tá até gostando do Bozelli. Não exagera. Não exagera. Com essa ficamos por aqui. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Valeu, galera.